No futuro próximo, a eugenia domina a sociedade, e a maioria das pessoas é perfeitamente projetada em laboratórios. Todos estão registrados em um banco de dados genético, e aqueles que foram feitos em laboratórios são classificados como válidos, enquanto aqueles concebidos naturalmente são conhecidos como inválidos, porque são mal suscetíveis a distúrbios genéticos, desde doenças reais até calvície. A discriminação genética é tecnicamente ilegal, mas os empregadores ainda fazem testes de urina ou até usam a saliva do envelope do currículo, resultando em perfis de genotipos. Isso significa que os inválidos são sempre relegados a empregos braçais. No apartamento, Vincent passa muito tempo se barbeando e se esfregando até que seu corpo esteja impecável. Depois ele queima pelo ou pele morta que possam ter caído. Em seguida, ele pega uma bolsa de urina da geladeira e a conecta à virilha para que possa fingir que é sua própria urina. Ele também coloca um pouco de sangue em uma ponta de dedo falsa que ele cuidadosamente anexa ao seu dedo real. Depois o Vincent vai trabalhar na Corporação Aeroespacial Gattaca. Todo funcionário deve picar o dedo para um teste de identidade para ser autorizado a entrar, e o Vincent deixa a máquina tirar o sangue da sua ponta de dedo falsa. Em seguida, ele se senta na sua mesa e trabalha no seu computador, executando diferentes planos de voos espaciais. De vez em quando, ele limpa todos os traços de DNA do seu teclado com um pequeno dispositivo. O diretor da missão passa e mostra respeito pela limpeza do Vincent, confirmando que ele também foi escolhido para a missão de voo para a lua de Saturno, Titã, em uma semana. Depois que o homem vai embora, o Vincent secretamente abre um frasco e espalha um pouco de pele, cabelos e unhas na sua estação de trabalho. Depois ele coloca um cabelo no pente que guarda na sua gaveta da mesa. Mais tarde, o Vincent é submetido a um teste de substância para verificar se ele estava limpo antes da missão. Usando a bolsa escondida, ele oferece uma amostra da urina, e quando o médico verifica na máquina, o resultado diz que seu nome é Jerome e ele é um válido. Depois do trabalho, o Vincent vai assistir a outra aeronave saindo da Terra, e o seu colega Irene vem parabenizá-lo por conseguir a missão. Ela também aponta que ele é o único funcionário que assiste a cada lançamento todos os dias. Um flashback então começa mostrando a vida do Vincent no início. Os seus pais tiveram um encontro rápido na praia e a sua mãe acidentalmente ficou grávida. Então o Vincent nasceu naturalmente, o que já era raro naquela época. Assim que os médicos o pegaram, eles coletaram uma amostra do seu sangue e concluíram que ele tinha uma alta chance de sofrer várias condições. Então sua expectativa de vida era de 30 anos. A infância do Vincent foi bastante difícil, pois qualquer coisa pequena, como um nariz escorrendo ou um pequeno arranhão, era tratado pela sua mãe como uma ameaça fatal. Nenhuma escola aceitaria o Vincent como estudante, porque o seguro não cobriria qualquer problema que ele pudesse ter por conta dos seus genes ruins. Eventualmente, os seus pais decidiram ter um segundo filho, e dessa vez eles foram a um laboratório genético para fazer as coisas corretamente. Então não tinha nenhuma condição e estava feliz em passar tempo com seu irmão, mas o Vincent podia perceber que seus pais tinham um favorito. Sempre que seus pais não estavam olhando, os irmãos brincavam de quem chega mais longe no mar, significando que competiam para ver quem podia nadar mais longe da costa antes de ficar assustado e voltar. Então sempre derrotava o Vincent nessa competição, o que aumentava seu complexo de inferioridade. À medida que o Vincent continuava a crescer, ele se interessava pelo espaço e sonhava em se tornar um astronauta. Os seus pais o advertiam que ninguém o contrataria por conta dos seus genes, mas ele não escutou e foi para algumas entrevistas. Para sua decepção, ninguém o contratou, assim como seus pais haviam previsto. Uma tarde, os irmãos foram para um outro mergulho, e para surpresa do Ethan, dessa vez o Vincent o derrotou. Na verdade, o Vincent teve que voltar e ajudar o Ethan, cansado, a retornar à costa. Essa foi a última vez que nadaram juntos, porque à noite, o Vincent deixou a casa da família para seguir os seus sonhos. Eventualmente, o Vincent conseguiu um emprego em Gattaca como zelador. Enquanto limpava os escritórios, às vezes usava o computador quando ninguém estava olhando e admirava os lançamentos diários. Ele também aprendeu sobre o teste de sangue que acontecia no mesmo dedo todos os dias, e roubou um pequeno sensor que caiu de uma máquina. O Vincent nunca parou de sonhar, e o chefe dos zeladores zombava dele por isso. No apartamento, o Vincent nunca parava de se exercitar, o que poderia causar desgaste no seu corpo. Desesperado por seu progresso, no final ele decidiu contratar um homem no mercado negro, que apresentou ao verdadeiro Jerome, um ex-astro da natação com um alto QI e saúde perfeita.
exceto pelas pernas. Jerome ficou paralisado após ser atropelado por um carro e ficou preso a uma cadeira de rodas. O incidente aconteceu no exterior e não foi registrado, então ninguém sabia que o Jerome se tornou um inválido. O Vincent pagou aos 2 homens para obter a identidade do Jerome e um longo processo de transformação começou. Ele comprou lentes de contato para substituir os seus óculos e para obter a cor dos olhos do Jerome. Cortou o cabelo e o estilizou como o Jerome fazia. As fotos de identificação não seriam um problema, pois ninguém prestava atenção nelas. Mas tudo era dependendo do DNA. O último problema era que o Jerome era mais alto que o Vincent, significando que o Vincent teve que passar por um doloroso procedimento para quebrar as suas pernas e estendê-las até que as alturas combinassem. O Vincent se mudou para o apartamento do Jerome para também ter o endereço dele, e nos primeiros dias ele teve que descansar para se recuperar do procedimento, o que significava que ele estava frequentemente com dor. Durante esses dias, o Vincent aprendeu a assinatura do Jerome e como escrever com a outra mão, enquanto Jerome continuava enchendo as bolsas com urina e sangue. Um dia, o Jerome mostrou ao Vincent a sua medalha de prata para lembrá-lo de que ele tem muito que viver. O Jerome também disse ao Vincent para chamá-lo pelo nome do meio, Eugene, para que o Vincent pudesse se acostumar a ser chamado de Jerome. Quando chegou o dia da entrevista do Vincent, ele pegou uma bolsa de urina e a testou na máquina, apenas para receber uma mensagem de erro, porque a urina continha álcool. O Vincent começou a gritar com Jerome por conta das consequências do vício dele, e depois de testar várias bolsas, ele encontrou a última, que estava limpa, e conseguiu levar consigo. No escritório, o médico fez o teste à máquina e confirmou que o Vincent era o Jerome, portanto um válido. Eles não o enviaram para uma entrevista real, ele foi contratado instantaneamente por conta do seu QI. A partir de então, o Vincent teve que esfregar o seu corpo cuidadosamente todos os dias para se livrar de pele solta, unhas e cabelo, que eram todos queimados em um incinerador. Todas as roupas eram mantidas em sacos selados para evitar contaminação. Enquanto trabalhava, Vincent espalhava amostras do Jerome na sua mesa para manter a ilusão e usava a ponta do dedo falso com o sangue do Jerome para passar pelo teste de identidade da entrada. Ninguém jamais suspeitou de nada. De volta ao presente, todos em Gattaca estão em pânico, porque o administrador da empresa foi assassinado com um teclado. Jerome coça o olho enquanto observa a cena horrível, e não percebe que um cílio cai. Logo a polícia vem coletar cada traço de DNA da cena de crime, incluindo o cílio. O chefe diz a Irene para ajudar a polícia de qualquer maneira que precisar. A missão não foi cancelada, e o Vincent ainda vai para o espaço. Quando ele compartilha as notícias com Jerome, eles decidem sair para comemorar. Eles bebem bastante e até fazem alguns truques com fumaça no escritório. A Irene pega o cabelo da gaveta do Vincent e o leva para um serviço de identificação, onde fazem alguns testes para concluir que o Vincent é um bom partido. No final da noite, o Jerome estava tão bêbado que o Vincent precisa ajudá-lo a ir para a cama. De repente, Jerome faz uma confissão. Ele não estava bêbado durante o acidente de carro, e não foi um acidente. Ele realmente estava tentando se suicidar. Na manhã seguinte, o departamento forense da polícia testa todas as amostras e descobrem que o misterioso inválido esteve em Gattaca, tornando-se agora o principal suspeito. Voltando ao Vincent, ele coloca o pequeno sensor que roubou nos seus dias como zelador no peito do Jerome para registrar 20 minutos do seu pulso. Enquanto ele gira as rodas da cadeira extra forte para simular um exercício, mais tarde em Gattaca, Vincent é submetido a um teste de corrida e ele substituiu o sensor do escritório pelo que trouxe de casa. Enquanto isso, os detetives investigam o perfil do inválido, do cílio, e descobrem que ele pertence a um zelador que desapareceu há alguns anos. Eles vão ao escritório para fazer algumas perguntas e o Vincent escuta enquanto eles conversam, o que o deixa bem nervoso. Para piorar as coisas, a gravação de 20 minutos logo termina e o verdadeiro pulso do Vincent aparece, que estava bastante alto. Ele imediatamente corre para o vestiário e desmaia enquanto tenta recuperar o fôlego. Após o trabalho, Irene se encontra com Vincent e admite que leu a sequência de DNA dele, que é claro, era do Jerome. Ela estava muito impressionada como quão perfeito ele é e se sente inferior, admitindo que ela é uma criança do laboratório, mas ainda tem uma probabilidade de insuficiência cardíaca. Isso significa que ela nunca será permitida em uma missão. Quando Vincent diz que não tem nada de errado com ela, Irene lhe entrega uma mecha do seu cabelo e o incentiva a testá-lo para descobrir as suas falhas genéticas. Mas o Vincent descarta isso e afirma que o vento levou. Algum tempo depois, o Vincent estava trabalhando no computador, quando de repente todos os funcionários recebem o perfil do inválido do cílio.
porque ele é um homem procurado. Felizmente ninguém o reconhece, mas o Vincent ele estava com medo. Quando ele chega em casa, ele diz ao Jerome que ele é o principal suspeito e começa a jogar fora todas as suas bolsas de sangue e urina. O Jerome imediatamente o impede, lembrando de que eles nunca olhariam para o Vincent e veriam um inválido. Naquela noite, o Vincent decide sair porque seria suspeito se eles mudassem a sua rotina. Quando o Jerome olha pela janela, ele vê que a Irene veio buscar o Vincent. Momentos depois, o Vincent e Irene estão assistindo a um concerto de piano como o primeiro encontro. Após o concerto, o pianista joga sua luva para a plateia e o Vincent percebe que ele tem 12 dedos. A Irene explica que a peça musical era tão complexa e ela só poderia ser tocada por aquelas mãos. Enquanto isso, os detetives estão reunindo vários inválidos do bairro para encontrar o assassino, mas obviamente nenhum dos seus DNAs corresponde ao Cílio. Eles decidem investigar todos os edifícios que cercam Gattaca e chegam ao apartamento do Jerome. Então, ele também faz um teste de sangue. O detetive fica surpreso que um homem em uma cadeira de rodas possa estar trabalhando em Gattaca. Então Jerome finge estar ofendido e grita com ele, dizendo que ele só se machucou durante o treinamento e acusando-os de discriminação. Não querendo problemas, o detetive vai embora. Em Gattaca, alguns oficiais levam todos os sacos de lixo. No caminho para casa, Irene e Vincent encontram a estrada bloqueada pelos policiais, porque eles estavam investigando todos que estavam na área. O Vincent imediatamente remove as suas lentes de contato e evita um teste de saliva, dizendo que estava bêbado. Os policiais pegam uma amostra do seu sangue e a sua ponta de dedo falsa os engana como sempre. Depois de passarem pela inspeção, Irene anuncia que quer mostrar algo para o Vincent e para o carro alguns quilômetros à frente. Ela rapidamente atravessa a rua enquanto desvia de carros que se aproximam, mas o Vincent hesita porque não consegue ver bem sem as suas lentes de contato. Depois de muitas dúvidas, ele corre e felizmente evita de ser atropelado. Em seguida, Irene o leva para assistir ao nascer do sol no centro de painéis solares, o que causa um belo efeito de luz que Vincent vê de forma bastante borrada. No caminho para fora, Irene percebe que os olhos do Vincent parecem diferentes e ele culpa a luz. Algum tempo depois, os detetives descobrem que um copo de lixo do escritório tem o mesmo DNA do Cílio. Eles teorizam que o inválido pode estar trabalhando disfarçado e matou o administrador porque ele descobriu a verdade. Para ter certeza, eles vão a Gattaca e anunciam que estão coletando amostras de sangue diretamente da veia ao invés de pontas dos dedos. Quando é a vez do Vincent, ele finge que o médico machucou com agulha e salta da cadeira, rapidamente trocando sua amostra de sangue pela do Jerome. Os detetives realizam os testes novamente e nenhum resultado positivo é encontrado. Aquela noite, o Vincent e Irene saem para um segundo encontro. A doce dança deles é interrompida pelos policiais, que começam a recolher todo tipo de coisas com DNA, como guardanapos e pontas de cigarro. Eles também querem testar as pessoas, então Vincent imediatamente escapa com a Irene pela porta dos fundos. Um policial tenta detê-los, mas o Vincent começa a espancá-lo até que ele fique inconsciente. Como a Irene fica assustada e o chama de louco, o Vincent arrasta para fugir por alguns becos escuros. Quando os outros policiais encontram o seu parceiro no chão, eles começam a procurar pelo casal, que se esconde em um beco. Um dos detetives grita o nome do Vincent e a Irene pergunta quem é esse, mas o Vincent responde beijando ela. Momentos depois, o casal estava no apartamento da Irene, onde eles têm o seu primeiro momento íntimo juntos. De manhã, o Vincent encontra um cabelo no travesseiro, então ele corre para a praia e usa a areia das pedras para esfregar o excesso de pele do corpo. Quando ele volta, Irene pergunta sobre as cicatrizes na perna do Vincent, e ele diz que foi um acidente de carro. Enquanto isso, os detetives estão comparando o perfil do Jerome com o do Vincent, e eles decidem que mais testes são necessários. Eles voltam a Gattaca e pegam as chaves do teclado do Vincent enquanto perguntam sobre ele, ainda usando o nome do Jerome. Irene escuta isso e imediatamente avisa o Vincent, dizendo que ele parece doente e deveria ir para casa. O Vincent entende que ela estava falando em código e sai do prédio. Enquanto a Irene diz ao detetive que o Vincent foi para casa porque estava doente, isso não impede o detetive que pede a Irene para levá-lo para casa do Jerome. Ao mesmo tempo, o Vincent liga para o Jerome e diz para ele ser ele mesmo porque a polícia estava vindo. O Jerome tem que largar a cadeira de rodas e começar a subir as escadas para o andar principal, lentamente arrastando suas pernas. Leva um tempo para ele chegar ao interfone, bem a tempo de deixar a Irene e o detetive entrarem. Depois, ele arrasta o seu corpo para a cadeira e ajusta as pernas para parecerem naturais.
Uma vez que a dupla entra, o Jerome desempenha o seu papel e pede um beijo a Irene, que dá pra ele pra manter a mentira. O detetive tira uma amostra do sangue e fica frustrado ao ver que esse é realmente o Jerome. Em seguida, ele tenta descer pro porão, onde Vincent e o laboratório estão escondidos. Mas naquele momento, ele recebe uma ligação do seu parceiro dizendo que eles capturaram um assassino. Então o detetive vai embora. Depois disso, Vincent sai e a Irene o vê ao lado do Jerome. Enquanto eles se chamam por esse nome, magoada, ela sai correndo, mas o Vincent a segue e explica sua situação, jurando que não matou ninguém. A Irene ainda estava desconfiada e sai. Na delegacia, é revelado que a saliva do diretor foi encontrada no olho da vítima, confirmando que ele é o assassino. Acontece que o administrador havia ameaçado cancelar a missão para Titã, então o diretor o matou para realizar o seu sonho. Algum tempo depois, o Vincent retorna ao escritório e encontra o detetive lá, que de repente faz uma grande revelação. Ele é o Anton, o irmão do Vincent. Eles não reconheceram seus rostos a princípio porque não se viam desde a adolescência, mas o Anton começou a juntar as pistas durante a investigação. O Anton acusou Vincent de fraude e quer prendê-lo. Então, uma discussão começa. O Vincent acha que o Anton quer vê-lo falhar e o lembra de quem venceu a última corrida, fazendo com que o Anton o desafie novamente. Já é a noite quando os irmãos chegam à praia. Eles rapidamente pulam na água e começam a nadar, indo tão longe que perdem a vista da costa. O Anton se preocupa que esteja indo longe demais, mas o Vincent o chama de covarde, então eles continuam. No entanto, o Anton começa a sentir a fadiga e aponta isso, então o Vincent finalmente revela como ele consegue. Ele nunca economiza energia para a volta. Frustrado, o Anton volta apenas para começar a se afogar, então o Vincent também volta e o agarra para nadar de volta para a praia. Algumas horas depois, o Vincent visita a Irene e oferece um fio de cabelo. No entanto, a Irene joga fora, dizendo que o vento fez isso. Eles passam uma noite juntos, na casa dela mesma como uma despedida, já que o Vincent vai ficar ausente por um ano na sua missão. Na manhã seguinte, o Vincent retorna ao seu apartamento e encontra o laboratório coberto de plástico. O Jerome revela que ele preparou sacos de amostras suficientes para durar 2 vidas, implicando que ele não estará por perto quando o Vincent retornar. Quando o Vincent pergunta para onde ele vai, ele apenas diz: "Eu também vou viajar." O Jerome também entrega ao Vincent um cartão, dizendo para não abri-lo até que esteja no espaço. Depois disso, o Vincent vai para Gattaca para se preparar para sua missão. O médico informa que houve uma mudança na política, então uma nova amostra de urina é necessária. O Vincent não esperava por isso e não trouxe o saco do Jerome, então ele começa a urinar em um copo enquanto lamenta a perda do seu sonho. No entanto, o médico revela que sempre soube e nunca disse nada porque também tem um filho inválido e acha que ele merece algo melhor. A máquina fornece o perfil errado, mas o médico o troca pelo do Jerome e deixa o Vincent passar de qualquer forma. Antes de sair, o médico informa que sabia porque o Vincent sempre pegava o seu membro com a mão errada. No apartamento, o Jerome pega sua medalha de prata e entra no incinerador, encerrando a sua vida, ao mesmo tempo em que o Jerome embarca na nave espacial. Quando o Vincent está longe o suficiente, ele abre a carta do Jerome e descobre um grande tufo de cabelo. Agora, o Jerome tecnicamente visitou o espaço também. Então, tudo é finalizado.